Dupla de meio-campistas aparece para o time do Vasco entrar em negócio na janela interna. Por aqui comentaremos um pouco mais sobre tudo o que acontece ao redor do Vasco da Gama. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Os jogadores do Vasco no momento atual têm apresentado um desgaste físico que tem se tornado um assunto bem preocupante de forma crescente no clube neste momento, em especial diante dos inúmeros jogos que o Vasco esteve realizando em um curto intervalo de tempo nos campeonatos que tem disputado neste presente momento. Cerca de 5 compromissos foram realizados nos últimos 16 dias pelo Vasco, e assim os jogadores do Cruz Maltino têm jogado em determinada maneira no limite de cada um, o que pode assim estar muito bem relacionado à queda de desempenho da equipe nos últimos jogos eliminatórios pela Copa do Brasil e também pelo Campeonato Carioca, a partida inicial de semifinal. No entanto, a semana livre chega em um bom momento para o Cruz Maltino, que agora utilizará ela para ser fundamental para a recuperação dos seus atletas, permitindo assim com que a equipe de Ramon Dias possa ter um prazo maior para se preparar e conseguir uma recuperação física antes do próximo compromisso, que é o segundo jogo do Campeonato Carioca, a semifinal contra a equipe do Nova Iguaçu. De forma bem clara, o Vasco também já liga um sinal de alerta devido ao desgaste físico apresentado, pois isso pode impactar de uma forma muito negativa o desempenho dos jogadores e, consequentemente, o desempenho coletivo da equipe como um todo. É necessário também ressaltar que o estilo de jogo de Ramon Dias sempre esteve assim exigindo que o Vasco pudesse apresentar um nível de preparação física muito alto. O estilo de jogo dele é bastante intenso, tanto atacando quanto também defendendo, e isso também exige bastante dos atletas. É necessário assim que neste momento de pausa, onde o Vasco terá uma semana livre, seja também colocado em prática algumas medidas para garantir com que seus jogadores estejam em condições ideais para as próximas partidas, em especial considerando a intensidade e a frequência dos jogos que poderão vir pela frente. O desgaste físico dos atletas do Vasco é assim uma preocupação bem legítima neste momento. O Cruz Maltino já tem sentido bastante nos últimos compromissos essa diferença. Você, torcedor vascaíno, o que acha? Comente aqui abaixo a sua opinião sobre. O Vasco teve que também visualizar para o segundo jogo da partida que acontece no próximo final de semana. Jogou contra a equipe do Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca. A definição do local para o jogo, que já tem constado na tabela da competição e sendo também uma escolha definitiva. O estádio Raulino de Oliveira deve ser o palco para este importante confronto entre Nova Iguaçu e Vasco. A mudança do local para o jogo foi necessária devido à demora na resposta por parte do consórcio do Maracanã, que não conseguiu confirmar a disponibilidade do estádio a tempo. Isso levou com que o Nova Iguaçu tivesse que optar pelo estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, como a melhor opção para sediar essa partida contra a equipe do Vasco. É importante salientar que o segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca tem o mando do Nova Iguaçu. A primeira partida aconteceu no Maracanã com o mando do Vasco. Essa segunda partida também teria a possibilidade de acontecer no Maracanã novamente, mas devido também a todo esse contexto geral, o Nova Iguaçu teve que colocar a partida para ser também disputada no estádio Raulino de Oliveira. A decisão, de certa forma, pegou o Vasco também de surpresa em relação ao seu torcedor, que certamente estaria presente no estádio para acompanhar a segunda partida do Campeonato Carioca. O Cruz Maltino, inclusive, tratou de se pronunciar através de suas redes sociais e, em um trecho, diz o seguinte, abre aspas, um Maracanã de poucos faz mal ao futebol. É, no mínimo, lamentável a dificuldade em se jogar no estádio, fecha aspas. Comentou o Vasco ainda em um trecho de seu pronunciamento
logo após a decisão que faz neste momento a equipe do Nova Iguaçu ter que optar pela presença dessa partida sendo realizada no estádio Raulinho de Oliveira, em Volta Redonda. Você, torcedor vascaíno, o que pensa sobre isso? Comente aqui abaixo a sua opinião em relação a mais esse tema envolvendo o Maracanã. E ao que parece, o Vasco está mesmo determinado a trazer Marlon Freitas para o seu time ainda em 2024. No entanto, a equipe teria que estar disposto a desembolsar cerca de 5 milhões de euros para assim fazer com que o jogador pudesse se tornar reforço do Vasco. O atleta tem sido um alvo do clube já nas últimas semanas e eles não estão dispostos a desistir de forma tão fácil agora com o Gigante da Colina na busca por esse jogador. É um jogador que atua no meio de campo e que tem habilidades que poderiam assim se encaixar perfeitamente na posição que o técnico Ramon Dias ainda espera ter em seu elenco para 2024. Assim, a diretoria passa a entender que a presença do jogador no Vasco se tornaria uma adição bem valiosa ao time e assim poderia ajudar o clube a elevar um pouco mais do seu meio de campo atual. Mas é claro, ele ainda se torna um jogador também importante para o Botafogo. A equipe teria que aceitar esse negócio e por isso a pedida de mais de 25 milhões de reais para um possível negócio poder realmente estar ocorrendo. A tendência de agora é que o mercado interno possa se mexer bastante. Ainda de acordo com Jorge Nicola, Vasco e Fluminense estariam interessados em contratar o jogador Patrick, atleta que atua como meio de campo no Atlético Mineiro, mas que não tem tido tantas oportunidades desde 2023 na equipe. No entanto, a equipe mineira, para aceitar qualquer tipo de negócio, teria que ter assim uma quantia de cerca de 8 milhões de reais para que pudesse assim liberar o jogador. Patrick é um jogador totalmente diferente de Marlon Freitas em relação à posição no meio de campo. Marlon Freitas é um pouco mais defensivo, um jogador que tem uma tendência a ser mais marcador, já Patrick, um jogador que aparece um pouco mais de forma ofensiva, do meio para frente, é bem diferente do que o técnico Ramon Dias espera para ser contratado. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.